Grande abraço a você, ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Boa Noite Esportes. Começa hoje a última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Seleção brasileira com boas novidades nesta terça-feira. E a negociação de Rodrigo com o Real Madrid. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você que é apaixonado por esportes assim como nós e que curte a nossa programação. Comigo nesse Boa Noite Esportes, ele já no clima da Copa, já preparadíssimo, fazendo concentração, ali só tomando sopinha e tal, só comida leve para não engasgar. E aí, Zé Boquinha, tudo bem? Boa noite, Zé. Eu gostei do não engasgar aí, né? Essa é ótima. Essa foi boa, Você sabe, né? que eu quase morri uma vez engasgado, né? Eu sei, foi no Se restaurante. não tem médico no restaurante, eu não sei não. Tem pedra de cabeça no prato. Precisa tomar cuidado, gente. A gente brinca, mas o negócio estamos aí como um amigo meu que come uma maçãzinha antes, né? Aquela frescura toda. No nariz, aquela frescura desgraçada. Mas estamos aí, estamos prontos pro que deve. Aquelas coisas de narrador, né, Zé Boquinha? Maçã, uva verde, né? Própolis na garganta. Tá certo. Mas é o seguinte, Zé, vamos começar falando do Brasileirão. Hoje começa a última rodada antes, né, da parada para a Copa do Mundo. Tem um jogo importante no Morumbi, São Paulo e Vitória, né? O São Paulo buscando aí a vice-liderança da competição. É um jogo que pode deixar o São Paulo próximo do Flamengo pelo seguinte: se o São Paulo ganhar hoje do Vitória, o que é muito provável, jogo no Morumbi, aquela coisa toda, e o Palmeiras ganhar do Flamengo amanhã, o que é um resultado também absolutamente normal, porque o Palmeiras vai jogar em casa, né? O São Paulo vai ficar nessa parada aí de Copa do Mundo apenas a 3 pontos do Flamengo. Então, veja a importância do jogo de hoje, né, Zé Boquinha? Exatamente, né? E mais importante ainda é o São Paulo se manter, vamos dizer, lúcido no campeonato, né? É o São Paulo se manter nesse pique que está. O São Paulo, em vários jogos aí, só perdeu aquele jogo pro Palmeiras. Começou na frente, mas o Palmeiras jogou uma barbaridade no segundo tempo e o São Paulo não conseguiu segurar. Então é o São Paulo que vai buscando uma identificação como time. Melhorou muito o São Paulo daquilo que a gente tem visto nos últimos anos. Tem um bom padrão de jogo. O Aguirre deu uma bela liberada em todos os jogadores de ataque para o cara jogar mais à vontade. Isso fez o time crescer bastante. Então é o São Paulo se firmando hoje como grande equipe. É para isso que serve esse jogo. E o futebol é engraçado, né, Zé? Questão de 1 mês e meio, 2... todo mundo metendo pau no Nenê, no Diego Souza, né? Eram sempre candidatíssimos a boi cansado nos jogos, e de repente os caras começaram a jogar. Aí a gente vê a importância do técnico, né? Ele conseguiu achar um posicionamento para esses 2 jogadores, deu confiança e os caras estão aí, né? Jogando bem e ajudando o São Paulo a conquistar resultados importantes, né? E subindo cada vez mais na tabela. Parabéns ao Diego Aguirre, hein, Zé? Mas não tem nenhuma dúvida, né? A gente se lembra até que ele não viajou para um jogo da Libertadores e dava-se como certo a saída dele do Morumbi, né? Eu tenho a impressão que aí, além do Aguirre, entrou os caras que estão lá, Lugano, Raí. Nessas horas, esses ex-jogadores que têm uma liderança muito grande, e esses 2 têm uma liderança absoluta no São Paulo, são jogadores até hoje ídolos do São Paulo, é muito interessante, porque o cara chega pro técnico e fala, vem cá, vamos dar uma repensada, né? Ninguém esquece de jogar bola de um dia para o outro. A motivação é muito, né, no esporte, e vamos dar uma motivada neles. Os caras estão treinados, eles não deixaram de treinar, quer dizer, não estão fora de forma. Alguma coisa está errada, vamos bater um papo com ele. E o Aguirre deve ter
Se não partiu dele, eu acredito que deve ter partido desse pessoal de fora, e sentar com o cara e falar, você vai jogar o seu jogo. Como é que você quer jogar? Quer jogar assim, aberto pela esquerda? Quer mais centralizado? Quer vir buscar o jogo? Eu vou dar liberdade para você pra gente ver o que acontece. Aí encaixou tudo, né? Deu certo e o time tá aí jogando bem. Pode botar nessa conta o Ricardo Rocha também, né? Que é outro que faz parte Ricardo da diretoria. Rocha outro cara experiente dessa, né? Isso aí. Bom, lá, o time que entra em campo daqui a pouco deve ser esse, porque estamos ainda a 1h30 do jogo, tal, ainda não está definido oficialmente, mas não deve fugir muito disso. Sidão, Éder Militão, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo, Jusilei e Hudson. Aí aquela dúvida que eu acho que ele nem deveria ter, né? Mas coloca como dúvida. Petros ou Lisiero, Nenê e Lucas Fernandes, Everton e Diego Souza. Entre Petros e Lisiero não dá para ter dúvida hoje em dia, né, Zé Boquinha? O Petros não tem uma condição, né? Só que fica na cabeça do técnico a dúvida seguinte. Sempre se acha que o Petros é um bom marcador, né? Um cara mais forte na marcação. E não é mais, né? Foi razoável, né? Hoje ele é um cara que já não chega junto, ele chega mais atrasado, tá sempre pegando uma canelinha a mais. Ele virou mais um butinudo do que um defensor que você possa confiar. E o Liseiro é garoto, né? Bota o moleque para jogar e solta o moleque jogando, que vai ser muito mais interessante. O problema do Petros é que depois de um certo tempo e de uma... Tudo bem, ele não é nem tão velho assim de idade, mas a sensação que a gente tem é que ele está sempre atrasado, né? E quando o marcador chega atrasado, a tendência é fazer a falta, né, Zé? E aí é que complica. Além de tomar cartão, de repente faz aquela falta na entrada da área, né? Aquela que não deve ser feita. Mas, de qualquer maneira, o cara tá lá, é profissional e, de repente, pode sair jogando. Hoje é jogo único, né? São Paulo e Vitória. Aí amanhã, num horário diferente, 4 da tarde, porque amanhã não é feriado, América e Chapecoense, lá em Belo Horizonte. Depois, às 7 da noite, Fluminense e Santos. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos. Que dia hoje? Fluminense e Santos no Maracanã. Às 7h30, Paraná e Cruzeiro, que perdeu domingo da Chape. Time do Mano também, quando parece que vai embalar, não embala. É incrível. 7h30 também, Sport e Grêmio, parada duríssima para o time do Renato Gaúcho. Sport vem numa campanha muito boa. Aí às 9 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. Palmeiras e Flamengo na Arena do Verdão, com transmissão da Rádio Futebol Clube. 21h45, Atlético Mineiro e Ceará. Agora que eu entendi, Zé, por que o jogo do América é de tarde? Porque o Atlético vai usar o estádio à noite. É isso. Às 21h45 tem Galo e Ceará. E como não pode ter jogo na quinta-feira, porque aí já começou a Copa, então eles botaram um jogo de tarde e outro à noite. Está explicado, né, por que o América vai jogar de tarde. Aí tem Bahia e Corinthians lá em Salvador, 21h45, e no mesmo horário Internacional e Vasco da Gama. Bom, Zé, hoje aconteceu uma coisa assim, né? O Santos vai jogar amanhã com o Fluminense e tal, o time treinou, viajou para o Rio, e aí no começo da tarde surgiu uma informação no portal UOL que o Rodrigo tinha saído da concentração, que ele estava chateado com a diretoria do Santos, porque a negociação com o Real Madrid não estava acontecendo, aquela coisa toda, tal, ficou aquela coisa meio... aquele clima ruim, né? Poxa, o Rodrigo... Mas o que aconteceu na realidade, mais tarde acabou se apurando, né? O Rodrigo, na realidade, nem viajou junto com a delegação. Por quê? Ele está realmente acontecendo uma negociação com o Real Madrid. O presidente do Santos hoje deu uma entrevista para a Sport TV, no programa Seleção, à tarde, né? E ele foi claro, a negociação está acontecendo, está muito bem encaminhada, tudo leva a crer que nas próximas horas o Rodrigo será mesmo jogador do Real Madrid, né? Então havia, inclusive o empresário dele falou, não, ele ficou em Santos pelo seguinte, o Rodrigo ele quer ou uma coisa ou outra. Se a coisa for resolvida agora, nas próximas horas, já houver assinatura do contrato, ou se o Santos fizer um seguro, ele entra em campo amanhã. Senão ele não vai jogar.
Aí eu concordo, porque você lembra do Luizão, Zé, do Corinthians, né? Luizão que você conhece bem, jogou no Guarani, no Palmeiras, São Paulo, no Vasco, enfim. Quando o Luizão estava no Corinthians, ele tinha tudo entabulado com uma negociação com o futebol alemão, e aí foi jogar uma partida contra a Portuguesa no Pacaembu. E estourou o joelho, né? Ligamento cruzado, o que aconteceu? O Luizão dançou, né? Não tinha nada assinado ainda, perdeu a chance de ganhar o dinheiro. Então, para evitar esse tipo de coisa, ou o contrato já é assinado agora, e aí o Rodrigo já sendo jogador do Real, beleza, se acontecer alguma coisa ele está amparado, ou então o Santos que faça um seguro se quiser ter o rapaz amanhã. A negociação em torno de 40 milhões de euros mesmo. Como o Santos não conseguiu 50 milhões, que era o valor da multa, se fosse 50 milhões, o presidente poderia bater o martelo, ele nem precisaria do conselho. Mas como é um valor abaixo dos 50 milhões, ele tem que submeter a negociação ao Conselho do Santos. E eu imagino que ninguém vai vetar, né, Zé Boquinha? 40 milhões de euros. Você acha que alguém vai falar, não, queremos mais 10? O que você acha? No momento atual? Não vai. E um pouquinho de inteligência vem aquela frase que eu sempre digo, né? Se o cara está sendo negociado, ele já não pode jogar. Não há condição de jogar. Você acabou de citar um exemplo aí do cara que jogou ainda sendo negociado e acabou se estourando o caso do Luizão. Aliás, eu conheço não só o Luizão, como a cidade onde ele nasceu. Rubinéia? É lá na barranca do Rio Paraná. Como é que chama? É Rubinéia, não é? Acho que é Rubinéia. Não sei se é Rubinéia. Acho que é Rubinéia. Lá de Jales, eu morei em Jales. Uhum. Você continua e antes de você cair no Rio Paraná é Rubinéia. Tem um peixe bom para burro lá para comer. Mas o cara se tá nessa aí, acabou, não vai jogar, fica fora esperando a negociação. Uhum. Negociou, assinou a negociação, vai embora, desocupa o barco. Zé, mas tira do armário tudo que ele tem, tchau e benção. Zé, mas tá aqui a grana e vamos trabalhar com outra. Tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Zé, é que o caso dele é semelhante ao do Vinícius Júnior. Ele só vai fazer 18 anos em janeiro do ano que vem. Então ele não pode ir agora para a Europa, entendeu? Então ele vai continuar no Santos. O que está sendo discutido é o seguinte: o Santos queria que ele ficasse até o final do ano que vem e o Real Madrid está querendo que ele se apresente em junho do ano que vem, porque aí ele vai começar a temporada do zero, porque lá a gente sabe que a temporada começa na metade do ano. Então ele ficaria mais um ano no Santos. Porque agora, mesmo sendo negociado, o Real Madrid não pode levar o jogador, porque ele não vai poder jogar. A legislação lá não permite. Que é o caso do Vinícius Júnior, né? Que vai embora agora em julho. Aí sim ele vai para o Real, já com os 18 anos completados, e aí ele vai poder jogar se for o caso. Então, mesmo a negociação acontecendo, Zé, o Rodrigo ainda vai continuar no Santos. Não é o correto. É que no caso do Luizão, como eles não chegaram a assinar nada na oportunidade, o Luizão dançou por causa disso. No caso do Rodrigo, se ele se machucar já sendo jogador do Real Madrid, tudo bem, ele vai passar pela recuperação, mas aí a grana ele não vai perder, e ele vai ter todo o amparo do Real Madrid para se recuperar, se acontecer uma coisa assim. Entendeu? Essa é a diferença. Então, por isso que está a dúvida. De repente, ele pode até jogar amanhã. Porque, olha, o Santos está precisando, hein, Zé Boquinha? O Santos está ali, beirando a zona do rebaixamento, e a coisa não está fácil não para o Peixe, hein? A coisa não está fácil e tudo rema ao contrário para o Santos, né? Santos contra o Internacional, os 3 gols foram discutíveis, os 2 pênaltis não existiram, pênalti contra, pênalti a favor, e o gol de cabeça do zagueiro do Internacional foi falta. Ele apoia com as 2 mãos nas costas do Lucas Veríssimo, que ficou louquíssimo. Ficou tarado com o auxiliar. O auxiliar é o único que não poderia marcar a falta ali, porque o cara tá longe, de lado. Quem tinha que marcar é o seu juiz, né? Que eu não me lembro o nome dele, é Wagner, qualquer coisa. Hayway. É outro ruim. Hã? Wagner Hayway. Isso, Hayway. Nós temos bonito, um Nelson, temos um Hayway. E eles não apitam nada, né? Eles não estão nem na highway, né? Como diria Tony Bennett, né? Cantando São Francisco, né? Mas
É de lascar, né? Um jogo desse, né? Eu estava assistindo o jogo e falei, não é possível, o cara errar tanto, né? E em todos os lances ele estava assim, 4, 5 metros da jogada. O segundo gol foi de bola parada, uma falta, né? Cruzada para dentro da área, em que o juiz, ele primeiro vai lá, aparta todas as brigas, e depois ele deixa o pau comer na hora que ele tem que marcar a falta. Faz de conta que não é com ele, né? Já cansamos de ver isso aí, né? Sem dúvida. Então, mais do que nunca, o Rodrigo tem que jogar, tem que ficar aí e jogar paciência, não tem jeito. Ele está contratado, o problema vai ser do Real Madrid. Eu vou... E tá ruim pro Santos. Agora, essa notícia do cara que deu aí, eu vou te contar, tem umas coisas também, né? Jornalisticamente falando, que é de lascar, né? É uns caras que querem aparecer mais do que os outros, o cara quer correr na frente para dizer eu que fui o cara que deu. Aí o nego cai do cavalo, né? Informação errada. E aí, como é que fica agora? E o pior é que todo mundo embarcou, né? Eu embarquei também. O UOL é um site de respeito, né? Mas tudo bem. Agora eu vou colocar aqui para você ouvir uma declaração do Gabigol. E eu quero que você analise essa declaração. Ele falando sobre esse momento, o Santos próximo da zona do rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Eu sou um cara muito competitivo, sou um cara que me incomoda muito com essa situação e tento mudá-la a todo dia no treinamento, tento ver vídeos em casa, tento melhorar a cada momento, sei que meus companheiros também. Isso é uma coisa que incomoda a gente, incomoda todo o clube. Pela qualidade que a gente tem, pela comissão técnica que a gente tem, pelo trabalho que vem sendo feito. Então é uma coisa que incomoda bastante. Então a gente tem essa oportunidade agora de ganhar, e se ganhar a gente pode até subir um pouco e com um jogo a menos. Então acho que é um jogo decisivo, um jogo importante pra gente. A gente vai estar muito concentrado, muito focado para conseguir a vitória. E eu te pergunto, Zé Boquinha, o Gabigol está dizendo que ele está preocupado, que se incomoda. Você vê, quando você assiste ou comenta um jogo do Santos, você sente esse comprometimento do Gabigol para tentar tirar o Santos dessa má fase, Zé Boquinha? Olha, eu primeiro queria analisar o Gabigol de posicionamento, né? O Gabigol tem que jogar de centroavante enfiado, né? Já faz tempo que jogaram ele para a ponta direita, para entrar em diagonal, para chutar no gol. Só que ele tem arranque, mas não tem drible. O Gabigol é uma invenção. É um jogador comum, com bom chute de esquerda, forte, mas é um jogador que perde contra o Corinthians 2 gols que na minha idade eu faria o gol. Eu só deixaria a bola bater em mim para entrar no gol. Então ele é um jogador comum, ele é um jogador abaixo da média até. Agora, é um jogador forte dentro da área. Por quê? Porque ele segura a trombada, ele cava faltas próxima à área. Então é aquele problema que você falou de técnico, né? Não adianta botar o Sacha para jogar lá enfiado, que o cara é mirrado, o cara também está jogando com uma má vontade desgraçada, o Sacha. A gente tá falando do Gabigol, mas eu tô vendo o Sacha um cara que ele não põe o pé em dividida, ele não aparece pro jogo. Bota o Gabigol enfiado, bola na diagonal enfiada para ele, no meio do zagueiro. Alguma coisa pode acontecer. Usa o cara no melhor que ele tem, já que ele não tem muito melhor do que isso. Sei lá, né? Técnico, aquela história do técnico falar, não, eu quero jogar dentro do meu padrão. E não adianta você jogar no seu padrão se você não tiver cara para construir o prédio, né? O prédio vai cair. Você tem que ter pedreiro bom para construir o tar do prédio, né? E o Santos está sofrendo com isso aí. Paciência, né? O que vai fazer? Mas, não tem também elenco, não tem jogadores. Esses meninos, Jean Mota, o Cittadini, um abraço pro gaiteiro, né? Não dá mais para ver esses caras jogar no Santos, né? Eles são limitadíssimos, né? 2 jogadores que na base foram otimamente. Depois que passaram para o time de cima, você se lembra de uma partida assim do Cittadini que você fala, opa, o Santos achou a solução bem do campo. O Jean Mota, agora tem mais um menino lá, como é que é o Pituca lá? Diego Pituca, isso. Que também é limitado, uma barbaridade, só sabe fazer uma coisa, só tem uma perna. Aí já não dá, o Santos tem que parar de apostar nessas revelações inúteis, né? Que já não tem mais que apostar, né? O Santos tem que mudar o caminho. Tem que buscar alguma coisa melhor, alguma coisa nova, para não ficar pendurado na zona de rebaixamento. Bom, mais 2 informações importantes sobre o Santos. Sabe o Jailson, Zé Boquinha, não o goleiro,
O volante do Santos, um que o Renato usa de vez em quando ele tem que substituir ou o Arthur ou o Ramiro, um volante alto, forte. Esse cara, então, jogador de contenção, então, jogador forte. O Santos está contratando ele por 12 milhões de reais. Está tendo esse negócio aí, o Grêmio topou vender e o Jailson, até com uma ajuda aí de investidores, pode pintar na Vila Belmiro como reforço. É bom jogador? Você acha que o Santos precisa de um jogador do estilo do Jailson, Zé? Não. E 12 milhões, né? De reais, beleza, tá? A gente sempre fala de euros, dessa vez é reais. É muito real, né? É uma realidade irreal. Né? Isso aí, é uma coisa absurda o futebol brasileiro. Eu acho que é um jogador que chega, tal, entusiasmado, vem. Mas ele não é igual os que estão lá, né? É igual o Alisson é melhor que ele na função. Não tem. Esses meninos aí quebram o galho, ele vai ser outro quebra-galho. É preferível você gastar 30 milhões com um meia armador, que o Santos não tem desde que o Lucas Lima começou a dar para trás, e botar um cara para arredondar o time. O time não tem esse cara, não adianta. Porque volante, você quebra o galho com qualquer um. O cara para destruir jogo, o Renato tá lá, quebra o galho, até esses meninos aí, o Pituca, você pode usar, só para marcar, treina o cara para burro, o cara em ótima condição física, o jogo acaba nele. Agora, precisa de um cara onde o jogo comece. Esse é o grande problema do Santos. E a última do Santos, pela primeira vez o presidente admitiu que se o Santos perder do Fluminense, ele deve ter uma conversa com o Jair Ventura. E aí a gente já sabe qual vai ser o tom da conversa, né, Zé Boquinha? E estão falando em dois nomes. Um está no mercado já não um bom tempo, mas há algum tempo, que é o Zé Ricardo, que saiu do Vasco da Gama, e o outro seria tentar tirar o Abelão do Fluminense, já que o Abelão tem contestado aí a diretoria, que não reforça o time. Tudo bem, ele sabe que não tem muita grana, mas também não dá para toda hora só ficar jogando com garoto. Aí acontece o que aconteceu. O Fluminense até vinha fazendo uma campanha razoável, aí de repente toma 2-0 do Flamengo, toma 5 do Atlético, e o Abelão, com a história que ele tem, ele não quer virar também um saco de pancada. Então o Santos jogaria com isso para tentar trazê-lo para a Vila Belmiro. O que você acha disso, Zé? Zé Ricardo, não, esquece, né? Zé Ricardo não tem perfil para dirigir Santos. História de técnico novo do Rio que vem para São Paulo, né? É uma outra realidade, né? É um outro futebol, é outra maneira de encarar as coisas. Tanto é que o Jair Ventura não está dando certo, não está conseguindo fazer o que tem. Então, eu acho que o Zé Ricardo eu não contrataria mesmo. O Abel, sim, Abel é um cara que levanta defunto da tumba, né? Um cara que consegue fazer o time jogar. Não sei se ele viria, porque também seria trocar 6 por meia dúzia, né? Porque ele está com um timinho só com garoto e vem para o Santos que também não tem coisa a mais, né? Então, não sei. Eu não acredito que o Abel tope, a não ser que ele esteja pendurado no Fluminense, não esteja recebendo, e ver que o time vai ter que lutar para não cair. Agora, vai sair de um time que está lutando para não cair para outro que está lutando para não cair? Não sei, é complicado. Vai sair da tranquilidade da casa dele para vir para Santos. Agora, o Abel, sim, o Abel é uma boa. Eu contrataria o Abel, o Zé Ricardo não. Beleza, então fica aí a dica do Zé Boquinha para a diretoria do Santos. E amanhã o Corinthians joga a sua crise lá em Salvador, né, contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né? E tem uma novidade, Zé Boquinha, tenho certeza que agora você vai vibrar com essa informação que eu vou te dar, porque trata-se de um jogador vibrante, aquele cara que muito provavelmente vai mexer com o time dentro de campo. O Osmar Loss confirmou o Marquinhos Gabriel amanhã como titular, Zé Boquinha. Ai, meu Deus, o Corinthians também tá numa, hein, cara? Meu pai do céu, ai, tá com o tênis rasgado, meia furada, calça furada atrás, o Corinthians não tem mais nada, né? Se você difícil, tem que depender de Marquinhos Gabriel, tchau, né? Não tem. O que vai fazer esse cara? Não tem disposição nenhuma, né? É outro cara meio estilo Lucas Lima, né? Joga futebol porque é obrigado para ganhar um dinheirinho para ajudar a família, né? Porque senão ia fazer outra coisa, ia ser cantor, de rap, qualquer coisa assim. Mas não ia ser jogador de futebol. O Corinthians é outro time que tá balangando. Se perder esse jogo aí, vai ser obrigado a trocar de técnico, ninguém vai aguentar os Osmar Loss na volta,
que ele já mostrou que é um cara derrubado. Você vê claramente nisso, né? Cara que não deu certo, não deu empatia com o time. Aí já não entra naquela da cultura do futebol brasileiro, que perder 2, 3 jogos, manda o técnico embora. Esse aí não deveria nem ter assumido. Alguém já deveria conhecer o perfil do cara, e só de ver a maneira dele se comportar, nas entrevistas dele, você vê claramente que o grupo não vai estar com ele nunca. É o tipo do cara que o grupo olha e fala: esse aí não sabe nada, tamo a pé. É mais ou menos por aí. E boleiro você conhece melhor do que eu, né? Você ficava lá dentro falando com os caras, sabe como é que é. Então o Corinthians tem que, assim que acabar esse jogo, e eu acho até que se o Corinthians ganhar esse jogo aí, o Corinthians deveria pensar num técnico de peso. Tá na hora de gastar um dinheiro com o técnico, que é o que gosta o Sanches, e trazer um cara para dar assim uma rebolada no esquema, tá? Botar os caras para correr, para jogar. Quem for ficar, né? Porque o Corinthians está em desmanche. Tem isso também. Para amanhã deve ser Walter, Mantuan, Pedro Henrique, Sid Clay, Gabriel, Maicon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Pedrinho e o Roger lá na frente. O Gabriel admitiu que, assim como outros jogadores do elenco do Corinthians, não vive um bom momento. Eu tenho minha autocrítica também e sei que não vivo um momento que eu queria viver aqui como eu vivi desde o momento que eu cheguei no Corinthians, do ano passado para cá. Esses últimos jogos, ou últimas atuações não vai apagar o que eu fiz aqui dentro, o que eu vou fazer ainda, que acredito que minha história aqui vai ser muito longa, e vou procurar trabalhar cada vez mais para poder, juntamente com o time, voltar a vencer e voltar a jogar bem. Tá jogando mal o Gabriel, Zé? Ou dos que estão aí, ele ainda se salva? Eu acho que o Gabriel faz bem a função dele, né? Ele é um cara com muita disposição, está em todo lugar do campo. Ele não tem criatividade, né? Ele é um volante de marcação, volante de força. Não é por aí o problema. Se você analisar o time do Corinthians que vai jogar amanhã, é um bom time, cara. Não é um time que poderia estar aí num 6º, 7º lugar, brigando para chegar no G4. O enfoque, então, aí é em cima do técnico mesmo. O Lossi não conseguiu fazer esse time se ligar. Ele não conseguiu dar liga no time de alguma maneira, e principalmente fazer com que o time jogue com o técnico. Eu sinto isso à distância, claramente, pela maneira de comportamento do Lossi, pelas entrevistas dele. Eu acho que é muito claro isso aí. Alguém lá de dentro, de diretoria, tem que ver isso aí, porque não vai dar certo, cara. Você pode trazer até mais jogadores para o Corinthians, que não vai dar certo, não. E depois do início da Copa, depois desse último jogo de amanhã, você vai perder 2 ou 3 jogadores importantes do time. Então é a hora de você mudar o técnico, um técnico que venha com peso para fazer quem for ficar jogar legal e procurar soluções para o time. Alguém que tenha um conhecimento maior e tenha condições, né? Eu não vejo outra saída para o Corinthians, não, se o Corinthians não quiser jogar o campeonato inteiro ali perto da zona de rebaixamento. Eu concordo com você. A coisa não tá fácil, e a tendência é que outros jogadores saiam, né? Você falou aquela história, né, Zé? Eu conheço bem, bastidor e tal. Tem um outro detalhe que normalmente acompanha time que está em má fase. Departamento médico cheio. Você já percebeu? Quando o time tá bem, todo mundo, tudo, professor, tô aqui, ó, levantando a mão, professor, olha, vem em mim que eu garanto. Quando o time tá mal, cara, nossa, mas tudo bem que algumas contusões do Corinthians, o Ralf caiu, machucou o ombro, né, não tô dizendo que todo mundo que tá no departamento médico, mas vira e mexe é dor muscular, é desconforto, é não sei o quê. No basquete também é assim, Zé Boquinha? Os caras também dão muito migué ou não? Não, o basquete é mais fácil de você detectar isso, né? Uhum. O basquete é um jogo que você vê que o cara tá dando migué, você tira ele da quadra e acabou, não joga. E depois você fala com ele, se você quer jogar ou não. Isso aí é muito fácil de fazer no basquete. Né? Uhum. Tá a fim de jogar? O que tá acontecendo com você? Às vezes o cara tá com um problema em casa, tá com um problema escondendo algum tipo de contusão, ao contrário, né, às vezes, né? Mas é diferente, a maneira de abordar é diferente. A verdade é essa aí. Eu uma vez contei aí, não faz tanto tempo, uma história minha com um jogador do Palmeiras, né, lá da década de 60, o Tupanzinho, né?
Eu fui fazer um tratamento no Palmeiras, que eu tive um problema acho que no pé, nós estávamos no quadrangular no Palmeiras, eu jogava no 15 Piracicaba, e uma contusão, que eu tinha que fazer lá uma aplicação qualquer para jogar à noite, e o Tupanzinho estava lá, e eu falei, o que você tem aí, né? Aí ele bateu onde é o bolso da calça, né? Na coxa. Eu falei, você tá com o quê? Com distensão, alguma coisa? Ele falou, não. Faz 2 meses que os caras não me pagam, a minha perna começou a doer. É a mesma história do Vampeta com o Flamengo, lembra? Lembra, eles fingem que me paga e eu finjo que jogo. Então não é de hoje isso tem 50 anos essa história, né, que eu estou contando para você. Então não é novidade, né? Hoje pior ainda, porque hoje tem tanta gente junto com o jogador, todo jogador mediano para cima tem um assessor de imprensa, tem... O empresário fica na cabeça do cara, o pai do cara, a mãe do cara, os vizinhos. Fica tudo ali, né? Falando, não vai, tá na fria, não é bom você jogar. Tem muita gente em volta do cara, né? Acabou-se aquele espírito de vontade de jogar que existia. Isso é verdade. E não vai mudar, infelizmente é assim que a banda toca, né? E pelo jeito vai continuar tocando, principalmente no futebol brasileiro. E um jogo espetacular amanhã, né? Sem dúvida nenhuma, com transmissão da Rádio Futebol Clube, é o jogo do Palmeiras, né? O jogo do Verdão contra o Flamengo, 21h, na Arena Palmeirense. Se o Palmeiras quiser alguma coisa no campeonato, é bom ganhar esse jogo, porque se perder do Flamengo amanhã, não que seja impossível, porque o Flamengo também vai perder jogadores importantes no segundo semestre. O Vinícius já está indo embora, fala-se que o Paquetá vai embora também, o Viseu, o próprio Cuejar, embora tenha renovado o contrato, mas parece que também não deve ficar muito tempo, aquela coisa toda. Então, mas se o Flamengo ganhar, ele vai abrir 11 pontos do Palmeiras, né? Então, não que seja impossível, mas não tem como não fazer a lição de casa amanhã. Agora, em relação a domingo, Zé, e nós estivemos juntos no jogo do Ceará com o Palmeiras, a diferença é da água para o vinho, porque o meio de campo do Palmeiras domingo foi formado por Thiago Santos, Jean e Lucas Lima. Você se lembra disso, né, Zé Boquinha? Claro. Então, agora amanhã terá Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés. Já melhora um pouco, né, Zé? Melhora muito, né, com esses três, né? É outra condição. O Moisés, nós comentamos, né, não deveria nem ter entrado contra o Ceará, porque naquele momento o Palmeiras ganhava o jogo e corria o risco de ter uma contusão, e o Palmeiras não tem ninguém para armar o jogo. Felizmente teve uma contusão, mas foi no supercílio, que vai dar condição para ele jogar. Agora tem uma notícia boa aqui pro Palmeiras, viu? Não sei se você leu aí, já chegou para você. O Diego não é nem relacionado. Sim, eu vou falar do Flamengo daqui a pouco, eu só estava indo pela então, ordem. Eu me adiantei, desculpa. Não tem problema. Imagina, Zé Boquinha, você aqui... De qualquer maneira, é o Palmeiras mais forte. E você falou, não tem nenhuma dúvida, o Palmeiras só interessa ganhar, nem empate é bom resultado. O provável... Ainda mais jogando em casa, né? E ainda mais para mostrar para a torcida que é um time que está pretendendo ser campeão, vai jogar contra o líder do campeonato. A provável formação, a defesa é a mesma, de domingo, Jailson, Marcos Rocha, Edu, Dracena, Thiago Martins e Vitor Luiz, o meio de campo aí sim, todo remodelado, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, e o ataque também sendo mantido com o Johan, o Dudu e o William, para o jogo de amanhã contra o Mengão. Quem esteve no Palmeiras, né, nas últimas horas, se despedindo, foi o Tietê. E o Tietê ele deu uma declaração até interessante, eu vou colocar aqui, principalmente o final da declaração do Tietê, é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido um jogador falar. E ele não teve vergonha de falar, não. Vamos ouvi-lo. A única coisa que eu não queria que acontecesse era sair do Palmeiras de uma maneira diferente da qual eu entrei, né? Que foi pela porta da frente, eu queria sair dessa mesma maneira. Saio contente daqui, acho que deixei coisas boas, fiz coisas bastante legais aqui, bem legais. Então, estou bastante feliz. Acho que eu cheguei no clube de graça, acho que eu deixei uma boa quantia aí para o clube. Então, acho que isso é importante também e eu fiz questão de estar aqui para agradecer. Aí, Zé Boquinha, eu cheguei de graça e deixei uns caraminguás no caixa do Palmeiras. Apenas 20 milhões de reais. Que caraminguás são esses, hein, Zé Boquinha?
É o que eu falei, né? Não tem medida mais, né? Tietê começou agora a jogar, né? O cara que não sei qual vai ser no destino dele se ele vai continuar jogando. É um jogador bom, não é um jogador fora de série. Pro Palmeiras, bom negócio, né? Não tem dúvida, ele acabou de falar. O negócio foi ótimo pro Palmeiras. É um jogador que não faz muita diferença, porque o Palmeiras tem jogadores por lugar dele. E vai embora, vai legal. Chegou bem, fez a parte dele, teve bem em alguns jogos. E vai pra cá, vai cuidar da vida dele, vai ganhar a grana dele. E como ele mesmo disse, né, deixou as portas abertas, o que é bem legal para esse rapaz, que seja feliz, né, o Tietê, lá na Ucrânia. Bom, agora sim, vamos falar do Mengão, Zé Boquinha. Com a ausência do Diego, por exemplo, o Diego não jogou contra o Fluminense porque estava suspenso, né? Aí o Barbieri, o que ele fez? Colocou o Marlos Moreno aberto pela direita e enfiou o Everton Ribeiro no meio e o Flamengo arrebentou com o Fluminense, né, Zé? Agora, como amanhã o jogo é em São Paulo contra o Palmeiras, não sei se ele vai ser tão ousado. Ele teria, por exemplo, como uma opção mais defensiva para fechar o meio, colocar o William Arão, né? Ele poderia repetir esse esquema com o Marlos, né, o colombiano, ou até mesmo colocar o garoto Jean Lucas, que tem entrado de vez em quando e tal. O que você acha? Você faria o que para pegar o Palmeiras amanhã sem o Diego, Zé? Eu entraria um pouquinho mais arrumado na defesa, né? Com um pouquinho mais de proteção no meio. O Arão seria o jogador ideal, porque o Arão ele é um bom volante, rápido e chega no ataque. Então você tem o cara de meio de campo que recompõe rápido, um cara que volta rápido para a defesa, que marca bem, mas também é um atacante, ele de vez em quando faz um gol dele, é um cara que chega no ataque para ajudar o ataque. Eu iria de Arão nesse caso aí, eu não me exporia não contra o Palmeiras, porque o Palmeiras vai entrar mordido amanhã, principalmente com os 2 pontos que largou em Fortaleza, que deixou de ganhar, que estavam na mão, estavam fáceis para ganhar, e o Palmeiras deu uma morcegada lá em Fortaleza que não foi brincadeira. Mas eu acho que amanhã a história é diferente. O Palmeiras tem provado isso, né? Contra time grande, ele entra concentrado, joga bem. Foi assim contra o Grêmio em Porto Alegre, contra o Boca lá em La Bombonera, né? E aí quando pega os times que não estão tão bem assim, dá aquela relaxada, já resolvemos o jogo, tá tudo certo. Aí quando vê, tem a surpresa. Foi assim contra o Sport, quando tomou a virada em casa, e foi assim domingo, quando ganhava por 2-0 e empatou por 2-2. O Cuéllar, o colombiano, ele disse que essa parada aí da Copa do Mundo vai ser boa para o Flamengo. Isso é muito importante, se não estou errado, vai ter um pouco mais de tempo, porque no começo do ano, agora no meio do ano, para se preparar fisicamente, que é muito importante para o restante do torneio, então a gente vai ter um pouco mais de tempo para assumir melhor a ideia do treinador, que desde que ele chegou a gente não tive essa oportunidade, então vai ser muito importante para o entrosamento do time, para conhecer as peças que ainda não jogaram muito, e fisicamente vai ser muito importante, só para o Flamengo, não para todos os times do Brasil. Ele destacou o aspecto físico, realmente, os times praticamente não fizeram pré-temporada, né, no Brasil, por conta do calendário, e destacou também o tempo que o Barbieri vai ter agora para trabalhar, porque ele entrou, foi jogo em cima de jogo. Agora, para quem vem embalado, parar não é legal, né, Zé? Parar é bom para quem não tá legal, para quem não tá bem, tem que juntar os cacos ali, tentar se remontar. Agora, no embalo que o Flamengo tá, não sei se vai ser legal essa parada de Copa. Claro que não tinha como não parar, não tô criticando a parada em si, mas eu acho que para quem tá embalado, parar não é bom. Nunca, né? Você perde o pique, né? Você está numa situação ótima, né? O Flamengo vem de várias vitórias, e vitórias importantes, e você perde, porque treino é treino e jogo é jogo, né? Isso aí já é a velha frase do futebol. Você vai ficar aí mais de um mês treinando para daí vir o próximo jogo, né? E provavelmente o Flamengo vai perder os jogadores, sem dúvida, jogadores importantes no esquema que o Palmeiras não tem muito que mudar, né? O Flamengo não tem reservas à altura, então
vai ter problemas na volta da Copa o Flamengo, não tenha dúvida. Bom, a diretoria está dizendo que vai fazer um plano de carreira para tentar segurar o Paquetá. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer, se o Flamengo irá ou não sofrer um desmanche. Eu só vou dar um exemplo aqui, Zé, do ano passado, né? O Corinthians fez um primeiro turno espetacular, né? Ninguém na história do Campeonato Brasileiro com 20 clubes fez um primeiro turno como o Corinthians no ano passado, inclusive invicto. Estava num embalo fantástico, né? Aí eu me lembro que a última partida do primeiro turno do Corinthians foi contra o Sport na Arena. E foi um sábado à noite. Aí o que aconteceu? Na primeira rodada do segundo turno, o Corinthians deveria jogar em Chapecó contra a Chapecoense. Só que a Chapecoense estava em Barcelona por conta... O Barcelona, todo começo de temporada, ele faz tem um jogo lá que é o troféu Johan Gamp, que foi um presidente e tal, que marcou a história do clube. Então ele sempre convida uma equipe para disputar um jogo e ter um troféu, né? E por tudo aquilo que aconteceu com a Chapecoense e tal, eles convidaram a Chapecoense. Então aí o que aconteceu? O Corinthians ficou fora da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí foi jogar 2 semanas depois contra o Vitória, que teoricamente seria o segundo jogo, né, se a tabela tivesse sido mantida, jogou contra o Vitória na Arena, mas ficou 2 semanas parado. O que aconteceu? Perdeu a invencibilidade, perdeu para o Vitória. Você lembra disso, Zé? Então eu fico imaginando, claro. Se o Corinthians ficou 2 semanas e perdeu o embalo, imagina o Flamengo com 32 dias, hein, Zé Boquinha? Exatamente, né? É um furo danado isso aí, né? E não tem como escapar disso, né? Essa parada da Copa vai fazer com que times como o Flamengo, por exemplo, percam o pique e vai fazer com que alguns times se reforcem e partam atrás de alguma coisa melhor, como eu disse, trocar de técnico, ter uma motivação diferente para quando voltar da Copa para jogar. É ruim para alguns, bom para outros, e tem outros também que não vai acontecer nada, né? Tem uns times aí que estão no meio, estão lá embaixo que não tem dinheiro para contratar, não tem jogador que você possa contratar para dar uma melhorada. É o caso de Ceará, o caso de Paraná, isso aí não vai ter muito jeito não. Mas os times que estão aí, uns 10 times que estão brigando para chegar no G4, vai ter uma alternativa boa aí, principalmente Palmeiras, por exemplo, para recuperar alguns jogadores. Até o Lucas Lima é um cara recuperável, né? Você tem que entrar na cabeça do cara para ver o que está acontecendo com ele, né? Então, o detalhe aí maior é do técnico. Eu acho que o Corinthians tem que trocar o técnico, ponto pacífico. O Santos vai depender do próximo jogo e provavelmente também vai trocar. E jogador não tem, né, Lima? Onde vai achar jogador nessa altura do campeonato? Esse é um grande problema, né, Zé Boquinha? Onde achar jogador a essa altura do campeonato? É uma pergunta que não quer calar, né? Vamos dizer assim. A provável formação do Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Léo Duarte, Tuller e René, os 2 meninos aqui revelados no Flamengo, né? O Tuller e o Léo Duarte, o Cuejar, o Lucas Paquetá, e aí fica a dúvida em relação ao substituto do Diego, o Everton Ribeiro, o Ceifador e o Vinícius Júnior. Esse é o provável Flamengo, já que a gente passou também a provável formação do Palmeiras para o jogaço de amanhã, que a gente vai transmitir aqui na Rádio Futebol Clube. E o Flamengo tem uma boa notícia, viu, Zé? Acertou um acordo para usar o Maracanã até 2020. Eu tenho dito aqui, outro dia até comentei com o Salgueiro, que essa combinação, Flamengo com bom time e Maracanã, normalmente dá certo. O Flamengo sofreu muito nos últimos anos com a ausência do Maracanã, por causa de reforma da Copa, aquela coisa toda. Então era um tal de jogar em Cariacica, Volta Redonda, viajar pelo Brasil afora, e o Flamengo não conseguiu se afirmar, né? Com o Maracanã, parece que há uma empatia, né? Essa coisa do Maracanã lotado, a torcida. Você que conhece bem o Flamengo, isso aí é o chamado 12º jogador mesmo para o Mengão, né, Zé? Jogar no Maracanã faz toda a diferença, né?
Sem dúvida nenhuma, né? O Maracanã era a identificação dos 4 grandes do Rio sempre, né? Que só tinha o Maracanã, né? Tinha São Januário, que era o estádio mais velho, o primeiro a ser construído, mas o Maracanã era o reduto de todo mundo, né? O Maracanã antigo, inclusive, charmoso, aquele Maracanã que eu conheci lá, eu ainda era adolescente. E hoje o Vasco prefere mandar seus jogos em São Januário, até por conta de despesas, né? E o Engenhão está ali para o Botafogo. Mas o Maracanã com o Flamengo é uma coisa de carioca, né? Uma coisa de Rio de Janeiro, né? É impressionante isso aí, como quem morou no Rio, quem trabalhou no Rio, como é o meu caso, sente esses detalhes, como vou dizer, históricos do Rio, bucólicos, coisas de Rio de Janeiro, que só o Rio de Janeiro tem. Então essa interação Flamengo-Maracanã é sensacional, né? E o Flamengo começou a usar isso agora, e tendo essa condição até 2020, vai ter condição de investir melhor, de se preparar melhor, usar melhor o Maracanã. Você vê a quantidade de público que o Flamengo está arrastando nesses últimos jogos, né? É claro que você tem um time ganhador, né? A gente volta a enfocar aqui. O time perdedor ninguém vai ver. Tem que ser um time ganhador, lutador. E outra coisa, né? O Flamengo, historicamente, ele se socorre sempre na base, né? A quantidade de grandes jogadores que o Flamengo revelou e continua revelando, e tem mais um aí, que é o Vinícius Júnior, que vai embora. É uma coisa impressionante como a garotada prefere o Flamengo a qualquer outro time no Rio. Isso é outro detalhe, viu, Lima? Qualquer garoto, você está aqui em São Paulo, eu tenho um amigo meu aqui que morou no Rio, que o filho dele está se revelando aqui, o moleque tem 11 anos, ele me mostrou uns tapes do moleque jogando com a garotada. O moleque é nossa mãe, o moleque é um baita jogador, você já percebe claramente. E ele falou que o sonho é ir pro Flamengo, é ir treinar no Flamengo, fazer um teste lá com a garotada. Você vê como é que é, isso é contagiante, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Flamengo tem até aquela frase, né? Craque a gente faz em casa. Vamos agora virar a página. Bom, seleção brasileira hoje com boas notícias. O Fred já treinou, claro que em separado, mas já praticamente também descartou possibilidade de corte. O Renato Augusto só está apurando a parte física. Então o Brasil está navegando em águas tranquilas antes da estreia domingo contra a Suíça, né? Jogo lá em Rostov. E hoje também teve muita brincadeira lá, porque ontem o Fagner e o Felipe Coutinho fizeram aniversário. E aí sobrou ovada até para quem não fez aniversário, Zé Boquinha. O Neymar tentou fugir e tomou ovada também, mesmo sem ser aniversariante. Quem manda ser a estrela do time, né, Zé? O Neymar é uma estrela diferente, né? Ele é uma criança ainda, né? O Neymar realmente, não sei quando é que ele vai virar adulto, né? Ele já deveria ter virado, porque ele é um cara que ele representa o futebol brasileiro, é o melhor jogador do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores do mundo. Então ele tem esse detalhe, mas ele tem esse lado dele, dos parça, né, que ele fala, que eu acho genial, né? Ele não perdeu aquela essência de garoto dele. Quando eu falo em amadurecer, é jogar um pouco, ser mais maduro jogando. Porque às vezes ele leva isso para o campo, e nós vimos no início do último jogo com a Áustria, ele tomando pontapé, por quê? Porque ele ficava tentando dar uma firulada a mais na bola. Quando ele começou a tocar de primeira, não tá mais comigo, e sai, e vai para receber, já não dá nem para dar pontapé nele, porque você não acha ele mais. E de repente ele já está próximo à área onde ninguém vai derrubar o Neymar e fazer falta. Então esse é um detalhezinho só do Neymar. Agora essa parte moleque dele é legal, isso faz parte do povo brasileiro. Sempre foi assim. O Garrincha, que é mais que o Garrincha, já veterano, era um moleque, era uma criança jogando futebol. E ganhou uma Copa praticamente sozinha, a Copa de 62, depois que o Pelé se machucou. Então é legal isso aí. E também isso mostra que o grupo está integrado, né? Não tem frescura. Não vai tacar ovo, que é o Neymar. Não, ele está ganhando muito dinheiro, vamos tacar mais ovo nele, porque ele precisa comprar mais ovo. Tá certo. E eu tenho aqui duas declarações do
do Alisson, o goleiro. Uma sobre essa história da proposta, tal, Real Madrid de um lado, Liverpool do outro. E o Alisson, na dele, tranquilo, respondeu. Não chegou nada oficial e o meu foco está aqui. Eu tenho contrato com a Roma, tenho contrato a cumprir com a Roma e estou muito feliz, mas principalmente feliz em estar aqui representando a seleção, vivendo um sonho de infância, e trabalhando muito forte para conquistar essa Copa. Bom, resposta padrão, né? Estou aqui, meu foco é na seleção, mas as pessoas perguntaram porque são fortes mesmo os indícios de que ele vá para o Real Madrid. E aí uma coisa que eu achei legal que ele falou, Zé, que a gente fica sempre na expectativa do árbitro de vídeo, né? E o Alisson falou sobre isso porque, como ele joga na Roma, lá tem, ele falou a respeito e elogiou, falou que é uma boa, que diminuiu bastante o número de erros por lá. Eu tive a experiência do VAR na Itália e deu muito certo, uma margem de erro do árbitro de vídeo muito baixa, menos que 1%. Então, acredito sim que vem ajudar em alguns momentos, alguns lances em que coloca o árbitro em dificuldade, principalmente lances muito rápidos de impedimento. Acredito que o VAR vem como uma ajuda muito boa, sim. Lógico que às vezes tem aquela parada para o árbitro ver o vídeo, isso incomoda um pouco, mas aumentando ali a chance de acerto, fica um jogo mais justo, sem erros. Então, acredito que vem ajudar, sim. Essa é uma expectativa que a gente tem, né, Zé Boquinha? Que diminuam os erros, tomara que até não aconteça nenhum, né? Porque o que já teve de erro em Copa do Mundo é uma grandeza, né, Zé? Nossa, mãe. Erros decisivos, né? A gente falou ontem, né? Acho que nós falamos daquele pênalti no Nilton Santos, que ele pulou para fora da área, o juiz deu falta fora da área. Na falta, o Puskas fez um gol de bicicleta. O juiz deu jogo perigoso e o cara mais perto dele estava a 2 metros. Isso falando do jogo do Brasil, né? Maradona fazendo gol com a mão, uma série de coisas, né? Teve um gol da Inglaterra contra a Alemanha, foi isso, se eu não estou louco, em 2010, que a bola bate no travessão, bate 1 metro dentro do gol e sai. Sim, foi. É isso? É isso. Né? Minha memória tá boa. Uhum. Aquele gol foi ridículo, né? O cara que tá na lateral lá, o auxiliar, tem que dar o gol, cara. O juiz não. O juiz está mais na intermediária, porque foi um chute bem da intermediária, ele está mais próximo à bola ali e não está vendo o que acontece lá. Então esse árbitro de vídeo, mas sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes que vai acontecer no futebol mundial, né? Você não tem a menor dúvida. Bom, Zé, e para a gente encerrar, saíram aqui as escalações, né, lá do jogo no Morumbi. E 2 surpresas, viu, Zé Boquinha, no São Paulo. No final das contas, nem Petros e nem Lisiero, tá? Os 2 estão no banco. E como hoje o Militão não pode jogar, sabe quem vai ser improvisado na lateral direita, Zé Boquinha? O grande ídolo de Maurício Rossi, Araruna. Então, Araruna improvisado de lateral, né? E aí o ataque, aquele ataque que a gente já sabe, o Lucas Fernandes ganha uma oportunidade, junto com o Diego Souza e o Everton, no meio de campo o Jusilei e o Hudson, né? Então é isso aí, o São Paulo com a dupla de zagueiros, o Arboleda e o Bruno Alves, né? Então é isso, então nem Lisiero, nem Petros e Araruna quebrando um galho de lateral. Acho que ele fez isso até porque ele vai ter que atacar o Vitória e está imaginando que o Vitória não ataque. Vamos ver se vai dar certo esse esquema aí do Aguirre, né, para a partida de daqui a pouco no estádio do Morumbi. Zé, deixa eu te liberar porque hoje é dia dos namorados, senão a dona Lúcia briga comigo, tá bom? A dona Lúcia está aqui do lado fazendo uma lasanha, já botou vinho na mesa. Que beleza, hein? E olhando o relógio. Aí, fala pro Lima terminar logo o programa que eu tô com fome. Esse cara fica cortando meu barato aqui. Tá? Então. Então tá bom, Zé. Grande abraço. Você cuida bem da Flávia. Sem dúvida nenhuma. Pode deixar. Um abraço, Zé. Boa noite. Valeu. Outro. Até amanhã. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time com as informações mais importantes aqui na Rádio Futebol Clube. Obrigado a você que curte as nossas páginas através do @Rádio Futebol C.
Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Curta a nossa programação especial para a Copa do Mundo. Tudo que a gente faz por aqui fica arquivado em podcast. Você pode acessar quando quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br no seu tablet, celular ou computador. Grande abraço, fique sempre conosco. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.